Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus habite no coração de cada um de vocês, as famílias representadas, dos seus vizinhos, por meio de vocês, levando a mensagem que vocês viram, compartilhando no WhatsApp, ou se presencialmente você não passou para o seu vizinho no WhatsApp, mas anotou as passagens bíblicas, dos estudos bíblicos lá, lembra do 1 ao 29, e está fazendo os cursos presenciais com o seu vizinho, melhor ainda. Tá? Continue, persevere. Só não me cometa o mesmo erro que outros cometem quando vão para a igreja. De se alimentar. Crescer em uma sabedoria assustadora. Uns acham que até sabe tudo na Bíblia. Não, isso aí eu sei. Não sabe. Ninguém sabe nada na Bíblia. Ô louco, mas nem mesmo pastor? Nem mesmo pastor. Ah, e o doutorado e o pós-doutorado em teologia sabe. O rabino, né? Tradução da palavra rabino, quando se fala em Sagradas Escrituras, doutor da lei. Não, mas rabino quer dizer mestre. Não, a tradução mais apropriada é mestre. Mas mestre só existe um, mestre amado, Senhor Jesus, o Rei da Glória. Quando se trata de um ser humano simples como nós, é um doutor da lei, que deve ser muito respeitado, apreciado e possamos extrair o máximo de conhecimento possível para crescer na fé, na esperança e no amor. Conhecer cada vez mais de Cristo, né? Lembra que Cristo falou? Errais em não conhecer as Escrituras. Então, irmãos, desculpa, fiquei um tempo bom aí sem lançar vídeo no YouTube, para nós, não é? Porém, é porque eu estou preparando muito material legal, muito material fantástico. Como, por exemplo, eu sugiro a você que veja aí com o pastor Vanderlei Dornelles, o Apocalipse parte 1, 2, 3 e 4. Porém, irmãos, não vai direto com muita sede ao pote. Veja os vídeos mais fáceis deste homem. Por quê? Porque trata-se de um pós-doutorado em teologia pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Então, toda cautela é pouco. Eu tô que nem você, estamos juntos. O que eu fiz? Eu fui primeiramente nos vídeos mais fáceis. Tudo bem? Nos vídeos mais fáceis. Eu peguei o desfecho do Armagedon e fiquei encantado. Porque ninguém explica pardal nenhum quando se fala em Armagedon no YouTube. Não adianta. Eu já vi todos. Do judeu, do adventista. Eu já vi todos Armagedons do YouTube. Cheguei à seguinte conclusão. Desisto de conhecer o Armagedon. Sério, irmãos. Sério, né? O negócio foi brabo. Eu vou ficar com pouquíssimo ou quase nada que eu conheço, porque se não ver esse mundo desse povo ficar falando na minha orelha aí, eu vou acabar desconhecendo até o pouco que eu conheço, de tanta confusão que esse pessoal faz. Quando, graças ao Senhor Jesus, ninguém me indicou nem nada. E de repente eu vi. Também não sabia, desculpa, tá? Se o Vanderlei Dornelles estiver vendo esse vídeo, ou alguém da família dele, desculpa. Eu não conhecia o doutor, né, o pastor Vanderlei Dornelles, né, doutor também, né, nem doutor não é, pós-doutorado em teologia pela Andrews, especializados em profecias bíblicas. Eu falei, eu vou ver esse vídeo. Para variar. Quem sabe agora vai. Dito e feito. Esse quem sabe agora vai foi mesmo. Para onde ninguém sabe, mas olha, eu fui para o espaço sideral. Um homem simplório, de uma humildade assustadora. Com certeza ele cresceu muito na humildade de Cristo. Porque ninguém nasce assim, né, irmãos? Pode nascer humilde, mas uma humildade do tamanho de um bonde, de um trem, aí é porque a pessoa cresceu muito na fé, na esperança e no amor. E a Bíblia fala, basta que entenda os versos bíblicos na sua profundidade, que as pessoas que crescem muito na humildade de Cristo, o amor de Deus se apodera delas. E eu fiquei encantado com o vídeo O Desfecho do Armagedon com o pastor Vanderlei Dornelles. Eu assisto até hoje. A primeira vez que eu descobri, sem brincadeira, toda hora eu queria ver o desfecho do Armagedon. Toda hora.
Aí complica, né, irmãos? E a primeira vez que eu vi, eu quase perdi a noite de sono. Para não perder a noite de sono, eu dormi menos que 2 horas e meia. Pensando nas maravilhas ilimitadas que o Espírito Santo falou por meio desse homem. E todo 10 minutos, todo tempinho livre, no mínimo que tinha, eu estava lá, vendo o Desfecho do Armagedon, pastor Vanderlei Dornelles. Anotava. Se eu parei no 10 minutos, anotava 9, né, para pegar o fio da meada quando continuasse a ver. Fui por 22 minutos, anotava 20 para pegar o fio da meada e assim foi. A primeira vez que eu vi inteirinho, que é o ideal. Ler por inteiro, ainda mais um tema complexo que ninguém no YouTube consegue explicar. Ele é sozinho. É só ele que consegue explicar. Não adianta ir para o outro, você vai perder tempo, vai bater cabeça no poste, que nem eu bati. Quase que espedacei a cabeça por inteiro no poste tentar entender com as outras pessoas. Besteira, você vai perder seu tempo. Aí com o Vanderlei Dornelles, a primeira vez eu entendi tudo que esse homem falou. Fala simples, um linguajar nosso, um linguajar povão, não é? E nada de inadequado, não sei o que, começar a falar de física e daí você tem que anotar tudo que o cara falou, depois buscar tudo no dicionário, certo? E o que eu fiz? Irmãos, a segunda vez que eu assisti, eu fui pausando o vídeo e gravei cada palavra, cada letra, cada vírgula que esse homem falou, para poder me aprofundar no assunto. É isso que é examinar as escrituras, irmãos. É pesquisar, é ir atrás, é anotar. O Desfecho do Armagedon, rapaz, no Apocalipse parte 3, eu demorei... Eu tenho certeza que é mais de 3 semanas. Entendeu? Demorei mais de 3 semanas para anotar tudo. Enfim, mas foi muito proveitoso. Então hoje eu vou passar o Apocalipse parte 1 do pastor Vanderlei Dornelles, uma pincelada, não vamos falar nada a respeito, tá? Não vamos falar nada a respeito. Eu queria só que você desse um print. Se você tem um 4K aí na mão, melhor ainda. Se você não tem problema. Vai sair do mesmo jeito. Eu vou pôr aqui, ó. Vou aproximar o máximo possível. Vou ficar algum tempinho aqui. Tá? Aí você aumenta a imagem do celular. Tá ok? Dá um print aí. Joia. Pausa o vídeo. Primeiro analisa qual foi a parte do vídeo que eu fiz a melhor posição para você. Depois você dá um print, manda imprimir, copia tudo em um caderno, tá? Além da impressão, tá? Eu vou mandar imprimir ainda, mas eu copiei já isso aqui 2 vezes. Se eu perder uma, eu tenho a outra, as 7 chaves guardadas, para não precisar ver tudo de novo, né? E também os comentários que o doutor Vanderlei fez, o pastor fez desse aqui também, ó. Que o doutor fez desse aqui também. Dá um print aí. Vamos ver. Aí. Tudo bem? Que foi as festas judaicas, tá? Vamos voltar nesse aqui, que esse aqui é importantíssimo. Já eu comento o que é isso aqui. Vou ficar bem paradinho para facilitar. Deixa eu segurar ele melhor aqui. Aqui em cima também não dá, né? Escreveu tudo no caderno. Vou dar uma parada aqui. Tudo bem? O que acontece? Esse quadro que eu mostrei aqui agora para você é uma metodologia do Espírito Santo para desvendar todo o Apocalipse.
que o Espírito Santo entregou de bandeja para o pastor Vanderlei. Lógico que ele teve muito esforço, foi muitos anos a conseguir isso. Tanto é que essa metodologia que ele conseguiu com o Espírito Santo demandou, pode ter certeza, muito tempo, porque esse Apocalipse 1, 2, 3 e 4 trata-se de um dos vídeos mais recentes dele, se não me engano 2018, um negócio assim, entendeu? Então o que acontece? Com certeza ele usou o escudo da fé, por toda essa trajetória estudando, 4 anos para ser pastor, né? Na época que ele fez, eu acredito até que fora 5 anos para ser pastor, tá? Depois vem mais 2 anos de mestrado, depois vem mais 4 de doutorado, depois o pós-doutorado. Lógico que ele fez uso do escudo da fé, que em primeiro lugar é o jejum, segundo, a palavra de Deus e terceiro, a oração, no sentido de vigiar e orar. Tá certo? Assim como a oração é a respiração de nossas almas, o jejum é a rocha inabalável da nossa fé. E estudos lá atrás eu já expliquei isso, né? Que a rocha é Cristo no nosso íntimo, na palavra de Deus, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A palavra rocha se refere a Cristo, ou seja, Cristo vivendo dentro de você, no seu íntimo, por meio do Espírito Santo. Profundo, né, irmãos? Então, o que acontece? Esse vídeo é um esboço para que nós possamos nos conscientizar de que os estudos agora vai passar um grau acima, tá? Então, nós precisamos... tem um problema de saúde e tal, não posso fazer jejum. Não tem problema. Nós vamos fazer um jejum, vigiando e orando nos intervalos das refeições e dedicar a Deus. Ou dedicar a uma pessoa que está doente, ou com um propósito, né? Ou dedicar para o meu vizinho, ou dedicar para os meus filhos, ou em especial para um filho que está numa situação muito difícil, tá? Isso chama-se um propósito, é um propósito para com Deus. Interceder pelas pessoas, ou dando estudo bíblico, ou orando, e assim por diante, tá bom? Segundo passo. Vamos lá. Qual foi essa metodologia que o Espírito Santo concedeu ao pastor Vanderlei Dornelles? A metodologia é a seguinte. Por quê? Porque antigamente, antes dessa metodologia, os teólogos, os rabinos e assim por diante, né, tinham diversos métodos e nenhum desses métodos era eficaz, mas trazia lá uma certa eficiência. Ou seja, eficiência é quando você dá uma aula e 80% da sala de aula entende. Você foi um profissional eficiente, porque a maioria dos alunos entenderam a sua explicação. Agora, quando totalmente a sala entende, todos os alunos entenderam tudo, 100% da matéria explicada. Aí você não foi eficiente, você foi eficaz. E daí o que aconteceu? Para a gente sair do grau da eficiência para a eficácia, só mesmo por meio do Espírito Santo. Porque o estudo era feito assim, se estudava o Apocalipse do início ao fim, do fim para o começo. Do começo para o meio, do meio para o começo. E do meio para o fim, e do fim para o meio. E aquilo ficava um pouco embaçado. Até que lá um belo dia, raiou a luz do Espírito Santo que vai muito além do infinito, transbordando em toda a sua criação. E uma porção dessa luz usou o pastor Vanderlei para nos comunicar esta metodologia revolucionária que vai nos permitir decifrar todo o Apocalipse em seus imensos detalhes. Imensos e pequeninos também detalhes. Ou seja, detalhes fundamentais, grandes, preciosos, importantes, mas também os detalhes mínimos, pequeninos, que nos possibilita conhecer o Apocalipse na sua totalidade para este mundo, porque totalidade mesmo só na eternidade. Tá bom? Bom,
E eu quero comunicar agora que vai ver os principais estudos nesse próximo estágio nosso. Tá certo? Que é unção do Espírito Santo. Quem é o fôlego de vida? Ih, rapaz, isso mesmo que você imaginou. Agora o parafuso vai começar a apertar. Não adianta. Agora, o que acontece? Se o canal tá com um pouco mais de 130 pessoas aí, tá? Que os primeiros vídeos estão crescendo em visualização também. Graças a Deus, louvado seja Deus. E o que acontece? Agora não vai ficar quase ninguém. Tá certo? Tomara que fiquem todos e venham muitos outros. Mas devido à complexidade e o grau de dificuldade dos alunos, dos assuntos estudados, somente aqueles que estão purificando o sistema de alimentação, né? 1 Coríntios 10, 31, quer não comais, quer não bebais, façais todas as coisas para a honra e glória do nome de Deus. Por exemplo, essa pregação, quem é o fôlego de vida, é uma pregação que ninguém consegue entender, praticamente. É um assunto discutido entre os veganos. Os veganos conhecem, os veganos têm mais visão, têm uma visão mais profunda da Bíblia. Entende? Você pode ver o porte físico do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei, eu nunca perguntei para ele pessoalmente, também não sei se é muito viável perguntar isso para esse homem, não é para esse irmão, mas pelo perfil dele, tá? Eu duvido muito que esse homem não seja vegano. Entendeu? Duvido muito. Em todo caso, tá dado o recado a você, tá bom? Foi um encontro aqui para a gente poder, então, dar uma volta aqui no Apocalipse. E os próximos vídeos nós já vamos pegar a sequência do Apocalipse, lembra? Então, sem querer, nós estudamos de acordo, em conformidade com a metodologia do Espírito Santo dada ao pastor Vanderlei. Por quê? Porque nós estudamos a primeira visão. Você lembra disso ou não? Está nos vídeos lá atrás. Estudamos a primeira visão, a visão do Senhor Jesus glorificado. Lembra? Que até tem a história lá dos pés de bronze polido. Polido por quê? Porque não tem poeira. E a poeira vem da onde? Do barro. E lembra que o barro é símbolo do pecado? Que eu mostrei para você lá em 2 Pedro. Lembra? 2 Pedro, capítulo 2, no último verso. O cão volte ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Não é? E mostrei para você lá em Apocalipse 7 que as garras do quarto animal também é bronze. Só que não é um bronze polido. É um bronze contaminado com o sangue da Inquisição. É um bronze contaminado com os pecados de Babilônia. E também os pecados da besta que sobe do mar, juntamente com a besta que sobe da terra, que emerge da terra. Então, tá certo? Você viu a diferença dos dois ministérios? O ministério de Cristo, por excelência, sem pecado e indescritível. E o ministério de Babilônia, infelizmente, não é ministério. Não é? Da grande meretriz, né? Não é ministério. Não é ministério. E nos últimos vídeos aí você já sabe o que é Babilônia, lembra? São os 3 espíritos imundos, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, juntamente com o protestantismo apostatado da fé, que opera sinais, milagres falsos, a atrair os reis, a envolver os reis nesse contexto, para que os reis venham legislar, ou seja, fazer leis que apoiem o movimento de Apocalipse 16, 13, versos 13 e 14. Ministério do engano, ministério das trevas, o ministério do império da morte. Certo? Contra o ministério de Deus, que é Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos. Ou também dizendo como sendo a mensagem angélica de Apocalipse 14. Tá ok? Então vamos lá.
Vamos lá. Você abre Apocalipse aí, só para a gente ver a visão do Senhor Jesus glorificado. Lá, opa, gente, vamos fazer nosso intervalo, né? Não oramos ainda. Para abrir as Sagradas Escrituras, vamos fazer nossa oração, tá bom? Eu já orei aqui de joelhos, antes de começar o vídeo com você. E agora vamos fazer uma oração para este nosso encontro aqui no canal da Irmandade de Yahvé, que é o teu canal, o nosso canal, não é verdade? O canal de Deus à nossa disposição. Maravilhoso eterno Deus, aqui te agradecemos estarmos com a dádiva da vida que supera infinitamente os fardos que o Senhor ainda nos ajuda a carregar e o torna suave, leve, praticamente inexistente, porque sentimos somente a felicidade e a alegria transbordar em nosso ser, sentindo que o Senhor está conosco por meio da paz que excede todo entendimento e tem guardado nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Abençoe a todos que estão conosco, os lares representados, a parentela de cada um deles. Abençoe esta terra, Senhor Deus, este universo caído, envolvendo no teu manto sagrado, repelindo todo o mal, principalmente todo o mal daqueles que oram a Lúcifer e seus anjos caídos, como é o caso de Madame Satã, a mulher autora do filme e do livro Harry Potter, que faz questão de ser chamada de Madame Satã. Que a misericórdia do Senhor revista ela, que o Espírito Santo o mova repelindo todo o mal dela ao olhar este céu, e se há sabedoria nesta terra, alguém diga onde começa e termina o céu. E o terceiro céu, aonde está o santuário celestial, o qual Paulo comenta nos livros de Coríntios. Toma-nos em teu santo nome, Senhor Deus. Abençoa de forma muito especial as famílias representadas e dai-nos sede cada vez maior da tua palavra, para que possamos nos entregar cada vez mais intensamente, até uma entrega sem reservas e também cada vez mais intensa, na busca, a oportunidade de, quem sabe, galgar a unção do Espírito Santo que o Senhor tanto deseja conceder a todos os habitantes da terra. Tudo disso te agradecemos, no doce, santo, memorável e eterno nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, nosso Mestre amado. Amém. Então é isso, irmãos. Lá, quando você está em Apocalipse, nós temos uma coisa maravilhosa. Uma coisa que não adianta. Não adianta palavras, você vai pegar todas as palavras que existem no mundo e não vai ser suficiente para expressar a bilionésima parte da maravilha que é a primeira visão do Senhor glorificado. E está aqui em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 9. Né? E ele ainda avisa no verso 8, dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, hoje, que era lá no passado e que há de vir no futuro, o Todo-Poderoso, ou seja, a sua segunda volta a esta terra. E agora ele paira nos ares. Vamos ver Jesus glorificado na sua glória como sendo Deus. E a misericórdia de Deus no seu santo amor vai impedir que todo aquele que vê a glória de Deus, esse morrerá. Vai ser a única vez em toda a história da criação que as suas criaturas vão ver a sua glória, mas não vão morrer, devido à intercessão de Deus por nós. Fantástico, né? Eu também acredito. E eu acredito mais um pouquinho. Vai ser o maior espetáculo da história da criação. Na eternidade nós vamos ver o que Adonai vai pregar e falar para nós. Mas você pode ter certeza disso. Porque lá na glória, com certeza nós não vamos ver Jesus em glória. Ele vai se desfazer da sua glória e aparecer como ele aparece aos anjos, quando expulsou Lúcifer e seus anjos caídos do céu, do terceiro céu, porque no céu não existe pecado, ele caiu na terra. Lembra?
ele se apareceu como o arcanjo Miguel. O que é arcanjo? Arcanjo só tem um, é Jesus. E Miguel é o nome do Senhor Jesus quando ele está em guerra. Sai de baixo. Arcanjo Miguel. Arcanjo quer dizer anjo-chefe, ou seja, que chefia todos os anjos dos céus. Maravilha. Outra parte da Bíblia, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, o princípio eterno, não tem começo, e o fim, que também não vai ter fim. Nós vamos sair dessa vida aí, se Deus quiser. Louvado seja Deus, né? Nos méritos do Senhor Jesus, do sacrifício dele por nós, para logo um mundo bem diferente desse, na eternidade. Tomara. Por isso que nós temos que lutar, irmão. Eu também estou lutando para começar um dia aí, é meu sonho, um dia começar a minha conversão. E ele faz essa promessa. Eu hei de completar a boa obra que iniciara. Amém por isso. Glória a Deus, aleluia, ao nome do Senhor nosso Deus, eternamente, amém por isso. E começa aqui. Já li, já estudei com você, tá lá atrás, tá bom? Eu vou pegar os principais pontos só. Tá? Ele diz assim lá no verso 11, dizendo: o que vês, escreve em um livro. O que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a igreja dos dias de hoje. Então, tudo aqui que João estava vendo, tudo que ele era para escrever tudo e enviar isso às igrejas. Não é? Que as igrejas eles já iam recebendo essas cartas, já iam lendo o livro que João ali estava escrevendo. Né? Para depois fechar o cânon bíblico, que fecha no ano 100. No ano 100 fecha o cânon bíblico. E João aqui estava já mandando essas cartas para as igrejas, para eles ficarem cientes, guardar as 7 chaves, não é? E estudar essas verdades, examinar as escrituras aqui, dadas por Deus. Tá certo? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. Bom, a gente já viu que não tem nada disso na Bíblia, não é candeeiro, não é candelabro. Por que colocar dessa forma? Para que todos na terra entendam. Mas, com 7 lâmpadas, 3 saindo de cada lado e a haste luminária central, esta só pode ser construída para Deus. Então recebe o nome de menorá. Tá ok? Porque só pode ser utilizada para Deus. Porque expressa a grandiosidade e perfeição de Deus e que Ele é criador de todas as coisas. Não é? E diz assim, ó: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer, Jesus estava ali no meio dos candeeiros, passeando ali entre os candeeiros. O que será isso? Isso aí quer dizer que ele não arreda um pé das suas igrejas. Lembra que ele falou? O maligno não lhe toca. Os anjos de Deus acampam em derredor daqueles que o temem. E o Senhor Jesus disse o quê? Que nada iria prevalecer contra a igreja dele. Ah, você fala assim, mas o cristianismo todinho está paganizado. Todinho não. Todinho não, você sabe por quê? Porque tem muitas igrejas ainda que guardam sábado. Quer dizer, muitas entre aspas, né? Eu não consegui ainda encher as 2 mãos. Né? Mas a esperança é a última que morre. Tá certo? E ainda vai haver a chuva serôdia. Veio a chuva temporã, que é a mais fraca, no Pentecostes, com os 12 apóstolos, lembra? E agora vai vir a chuva serôdia, que é uma chuva mais grossa, mais forte, que é para fechar a colheita. Tudo bem? Olha lá. Candeeiros, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Vestes talares, né? São vestes compridas, largas. E cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Você vai lá em Isaías capítulo 11, do verso 1 ao 5, você vai ver o que quer dizer uma cinta de ouro. Nessa forma como está aqui. Tá bom? Hoje a gente já vimos, é aquilo que eu te falei, já vimos esse assunto.
Então, só estou dando uma pincelada nas principais partes. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã. O que é isso? Expressa que ele é a fonte da sabedoria. Como neve, suavidade, ou seja, límpida. Expressa sua pureza, essa neve aqui. Os olhos como chama de fogo, uma chama de fogo. Por que os olhos assim vermelhos, como uma chama de fogo? Isso é a glória do Espírito Santo que habita tanto no Filho quanto no Pai. Tá certo? Os pés, semelhante ao bronze polido. Já comentei com você, quando a gente faz o contraste do pé polido com as garras lá de Daniel 7. Só que lá em Daniel 7 não é polido. Está contaminado, empesteado, tá? De pecados, de crimes, que é o quarto animal. Com os pés do Senhor Jesus polido, os pés de bronze polidos do Senhor Jesus, significa a missão dele bem-sucedida, sem o pecado, ressuscitado e entronizado. Por quê? Porque Lúcifer e os anjos caídos tentaram roubar o corpo do Senhor Jesus. Por isso que Gabriel, o anjo mais poderoso, um dos mais, né? Está entre os 4. Os 4 são de iguais poderes, que a gente vai ver ainda em Apocalipse, os 4 seres viventes. Então, ele faz parte de um dos 4. São os 4 mais poderosos, que assistem ali diretamente com Deus. Ele veio imediatamente. Irmãos, a velocidade dele foi tão grande que ele deslocou a Terra do lugar. Isso contraria a física, tá? Mas deixa a física de lado. Ele veio dotado de um poder de Deus descomunal, fora de série. Uma velocidade que não dá nem para ver o vulto. Do jeito que ele entrou aqui na Terra, houve um terremoto, um grande terremoto. E uma pequena deslocação da Terra de lugar. E sentou ali em cima. Nisso se escafedeu. Tomou Doril, Lúcifer e os deusinhos coronavírus. Lúcifer é o deusinho bactéria, né? E os anjos caídos é os deusinhos coronavírus. Estão tudo empesteado com trevas, né? Maldade e etc. Que lá em João fala, né? Eu vim matar, roubar e destruir. De anjo sublime, perfeito, sem pecado, coitado, está mais empesteado que um leproso. Triste, né, irmãos? A gente fala isso com tristeza. Porque a gente não odeia ninguém, não. A gente tem dó. Hoje ele é digno de dó. Tem dó, mas você vai fazer o quê? Não tem nada a se fazer. Pensa que Deus tem eles como adversário, Deus odeia eles. Não, ódio não existe em Deus. Esses sentimentos caídos, entendeu? Deus tem dó. Porque ofereceu tudo, ele não quis tudo. Aí o que ele fez então? Ele foi homicida. Ele se suicidou, ele matou ele mesmo com a maldade dele e tal. E agora ele vai colher os frutos, que é desaparecer para sempre, deixar de existir para sempre. Ele e os anjos caídos. E todo aquele que nega a viver na luz com Cristo e para Cristo. Tá certo? Como que refinado em uma fornalha. Né? Refinado. Cada vez mais puro. Por isso que Deus ele é acima da pureza, acima da santificação e assim por Deus. É um ser supremo, acima de todas as coisas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Ou ela vem, você aceita, cortou no lado certo. Ou você a vida inteira fica rejeitando e corta do lado contrário. Se perdeu. Deus colocou tudo à sua disposição. Eu não aceitei, então a pessoa se perde. Em seus próprios caminhos. Onde está lá em Provérbios 14, verso 12. Há muitos caminhos que parecem retos, mas conduzem a caminhos de morte. Tem alguma coisa melhor nesse mundo do que Adonai Yoshua HaMashiach? Eu não conheço. Se você conhecer um dia, você me avisa. Lembre-se de mim. Pelo amor dos céus da terra, lembre-se de mim. Mas eu já te garanto uma. Você pode procurar todos os segundos da sua vida.
Você vai ficar assim, ó, cabeludo que nem eu, vai esquentar a moringa. Eu já não tenho mais nada para esquentar. Eu tô vivendo outra vida. Ó, sem relógio, não tem WhatsApp. O WhatsApp meu é só para estudo bíblico. Professor, você não tem rede social? Não, não tem nada. Eu não tenho televisão também? Não, também não tem. Ah, mas e seus filhos? Os filhos, se quiserem, eles compram o celular, com a televisão no celular, e veja a televisão, seja feliz. Porém, aqui nesta casa, que é o santuário de Deus, dedicado a Deus, sempre, de forma inesquecível, com o foninho de ouvido e a sua bela televisão no celular. Amém? Amém, né, irmãos? E assim vai. Bom, de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Senhor, justiça, justiça nossa. Né? Lembra que ele falou? Eu sou a luz do mundo. Esse sol que diz aí e tal, representa a cabeça do Senhor Jesus, a sua face. Por quê? Ora, vai lá em 1 Coríntios capítulo 2, você vai ver por quê. Porque o corpo de Cristo é a sua igreja, a noiva, dito em Apocalipse, onde ele é o cabeça do corpo. Ele concede os dons do Espírito, né, os dons espirituais, que são os dons do Espírito Santo. Ele aperfeiçoa esses dons, conduzindo a pessoa por meio do Espírito Santo a uma vida cada vez mais profunda com Deus, e assim por diante. Tá ok? E vamos fechar com o verso 20. Diz assim: quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e nos 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, 7 igrejas, cada igreja tem o seu específico anjo responsável. Tá certo? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, cada candeeiro ali simboliza uma igreja. A igreja de Éfeso tem seu candeeiro. E assim vai. Até chegar na igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja dos dias de hoje, que também possui o seu específico menorá. Agora, no santuário terrestre, o menorá representava quem? Ora, são 7 luzes, não são? E Jesus, o próprio Jesus dos seus lábios disse o que lá no Evangelho de João? Eu sou a luz do mundo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Opa, mas é a luz do mundo. E agora quem tem sede, vem a mim e beba? Sim, água. Por quê? A água é símbolo do Espírito Santo. Que nem Jesus disse lá em João 4, verso 14. Até que seja uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Água viva, não é água de beber. Água viva, o Espírito Santo. Lembrando que o menorá, ele era alimentado com o melhor do azeite de Israel. O azeite mais nobre de Israel, de melhor qualidade, o sublime do azeite de Israel, era todo doado para o santuário terrestre, aos sacerdotes e sumos sacerdotes, que alimentavam ali todos os dias a menorá, porque ela não podia pagar de jeito nenhum, irmãos. Então, todo dia, os sacerdotes iam lá. Opa, do jeito que está aqui, o outro sacerdote já completou. Opa, do jeito que está aqui, o outro sacerdote ainda não passou por aqui, não completou. Como eu estou indo embora, encerrando os trabalhos no santuário terrestre, eu vou completar. Pegava ali e completava. Todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Certo? Ah, vou embora. Ah, já sei que eu não posso ir embora sem dar uma olhada no menorá. Por quê? Porque o menorá simbolizava o Messias, intercedendo por nós desde Adão e Eva, a partir do momento que Adão e Eva caíram em pecado. No santo. Entende? E o azeite? O azeite, o Espírito Santo, que sempre existiu em toda a história da criação. Tanto é que Jesus falava, quando fala, saia da boca, não sai? Saía de Jesus também, que é o fôlego de vida. E gerava vida, gerava os animais, as plantas. Jesus falava e as coisas se criavam por causa do Espírito.
que saía de sua fala. Ah, então o fôlego de vida é Espírito Santo? Não. Ninguém falou isso. Não se precipite. Lembra que a Bíblia fala? Não se estribe em seu próprio entendimento. Não veio ainda o estudo. O que é o fôlego de vida? Aguarde. Está entre os próximos. Só que a gente tem que subir um degrau de cada vez, tá bom? Cuidado com essas interpretações sem oração, interpretações feitas aí no bom senso. Na Bíblia não funciona assim. Eu posso aplicar bom senso em matemática, deduzir fórmulas em matemática. Na Bíblia não é muito bem esse raciocínio, não funciona. Nesse mundo não funciona. Nesse mundo funciona aqui o que é perguntar para o Espírito Santo com oração, usando o escudo da fé. Já sabe o que é. Jejum, palavra e oração. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Um forte abraço. Um beijão no espírito, com todo respeito ao seu coração. E que o Senhor permita que na próxima estejamos aqui. Um forte abraço e que Ele prepare você e a mim também para a bendita esperança, para a bendita volta dele. Amém.